Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. Estou dando um passeio aqui com o Samuel. A Milena não está hoje aqui, ela está no trabalho. E a gente sempre tenta, quando o tempo deixa, né, dar um passeio aqui com o Samuel, sair um pouquinho. Agora está chegando a primavera. A gente tem... Oi, meu amor. Vamos lá. A gente está um pouco sumido aqui do canal, né? E como vocês devem ter visto aí no vídeo, no título, né? A gente queria conversar alguma coisa com vocês, né? Das coisas que a gente tem experimentado aqui. O que acontece é assim, né? Eu e a Milena, a gente passou por um período de alguns meses. A gente falou isso em alguns vídeos, né, passados, que a gente está passando por um momento de muito desgaste. Essa é uma das razões pela qual a gente não tem gravado muitos vídeos aqui. E é difícil falar a causa, né? Tem muitos fatores, a coisa do trabalho, né? A gente está trabalhando mais horas, né, do que deveria, porque está faltando muitos trabalhadores aqui na Alemanha. Tem a questão do Samuel e, querendo ou não, o período de outono e inverno, e até os alemães sentem muito esse período, né? Deixa o humor da gente muito para baixo. Então, tem alguns bons meses que a Milena e eu, a gente está passando por um momento difícil, de desgaste, né? E aí, tem o quê? Tem, acho que umas 2 semanas, a gente começou a tentar mudar a nossa rotina. A gente vinha se alimentando muito mal, dormindo muito mal, praticando zero, né, de atividade física, zero mesmo. Alguns meses parados, se alimentando mal, dormindo mal. Então a gente, até a questão da memória, né? Para dar um exemplo para vocês, a gente estava muito preocupado, que a gente estava assim, de uma forma preocupante, a Milena e eu. A gente não estava lembrando as coisas, esquecendo muito, e a memória fraca, a cognição, né? A capacidade de resolver problemas. Oi, meu amor, vem cá. Concentração. E a sensação é aquela, sabe, como se você estivesse dentro de um quarto escuro e esse quarto está diminuindo e está te apertando e cada vez você consegue pensar menos e, sabe, a sua visão vai ficando turva e a sua compreensão, a sua cognição vai diminuindo. E aí tem umas 2 semanas que a gente começou a pesquisar o que a gente poderia fazer, né? Começamos a fazer atividade física. E algumas vitaminas, algumas coisas que a gente leu que a gente nem conhecia. Quer dizer, conhecia, mas a gente procurou algumas coisas mais específicas. E desde que a gente começou a tomar isso, a gente vem se sentindo muito melhor, né? A gente está mais ativo, a cognição, né? Os pensamentos estão mais claros, o humor da gente melhorou. E aí é justamente sobre essa, eu vou chamar assim de pegadinha, que eu queria conversar com vocês. Vou tentar falar um pouco rápido, né? Porque daqui a pouco a gente tem que ir para casa para o Samuel comer. O que acontece é que é uma pegadinha porque eu já caí nela várias vezes. E é incrível como tem aquelas coisas que a gente erra e erra sempre, né? Porque para nossa vivência aqui, o que acontece? A gente está passando por esse momento difícil e agora a gente achou, né, a gente mudou o estilo de vida e a gente está se sentindo melhor, até mais feliz, né? Muda o humor da gente. Para você ver como é que a gente tem que tomar cuidado com as coisas. Eu gravei uma vez um vídeo, vou deixar até aqui linkado, falando sobre talvez o momento mais difícil que eu passei na minha vida. Que talvez era uma depressão, eu não sei o que era, mas assim, eu fiquei 2 anos literalmente dentro de um quarto, sabe, muito mal. Passei por, sabe, uma crise muito difícil. E foi nesse momento, foi em 2018, que eu tive um encontro com Deus. E na época eu tentei de quase tudo, né? Tentei desde mudar estilo de vida, exercício, acupuntura, remédio, alimentação extremamente saudável,
sabe, o que eu podia fazer para lutar contra aquilo, eu fazia, e quanto mais eu fazia, mais eu me enterrava, mais eu estava entrando naquele buraco. Deus foi lá e me tirou. Então, quando vocês veem a Milena e eu falando tanto de Deus, é porque a gente sabe onde a gente estava e a gente sabe aonde a gente está agora. E o que isso tem a ver com o que eu falei no início, né? Que a gente estava mal e começou a tomar essas coisas, está se sentindo bem. Porque a gente percebeu que agora que a gente está mais ativo, a gente começou a se concentrar nisso e falar, poxa, vamos tentar dormir mais cedo, vamos tentar criar estratégias para ver se a gente sai, né, dessa situação que a gente está. Que a gente estava, olha, a gente estava bem mal mesmo, assim. Só para vocês terem uma ideia, a sensação que eu tinha é que nesses últimos meses eu estava me arrastando, literalmente. Eu ia para o trabalho, sabe? Até para colocar o tênis, eu estava sem força. Eu ia pegar o Samuel no colo, parecia que eu estava levantando, sabe, uns 50 quilos. Eu estava me arrastando mesmo, fisicamente e principalmente mentalmente. No trabalho, como eu tenho que falar em alemão, e eu não domino tanto o alemão, isso estava atrapalhando até o meu desempenho lá. As pessoas falavam comigo, eu via a boca deles abrindo e fechando assim, e eu tinha que me esforçar muito para tentar entender o que eles estavam falando. E ao final de 8, 9, 10 horas no trabalho, eu chegava em casa, parecia que eu tinha, sabe, corrido uma maratona de 40 quilômetros. Estava exausto, sabe, de ter que concentrar. Uma coisa que seria fácil, né, porque assim, eu já consegui entender algumas coisas, né, então, né, não é tão desgastante. E desculpa que eu estou perdendo um pouco o fio da meada aqui, é porque é um assunto importante, é muito importante pra gente. Porque a gente agora, usando essas vitaminas, tomando essas coisas, praticando atividade física, tentando disciplinar mais, a gente está se sentindo muito melhor. Só que isso a gente cai no erro de achar que a gente tem algum controle sobre a nossa vida. Eu vou falar todas as vezes que eu consegui administrar as coisas, resolver o problema com as minhas mãos, eu sempre tinha um êxito de um lado e uma perda enorme do outro lado. E depois que eu tive esse encontro com Deus, eu sinto claramente, todas as vezes que eu caio, o quanto que eu me aproximo de Deus. É uma forma de Deus falar, olha, eu amo tanto você que eu não vou deixar você se perder nessa sua busca por querer estar feliz, ou até mesmo por querer saúde. Pra gente que crê em Deus, existe uma divergência, né, na compreensão do que é viver em Deus. Uns acreditam que Deus quer que a gente tenha vida em abundância, que a gente tenha felicidade, saúde, que a gente prospere. Só que o que diferencia é a compreensão do que são essa felicidade e essa prosperidade. Do que eu li da Bíblia, a minha compreensão é que é uma prosperidade para a finalidade do caminhar com Deus. Então, se eu tiver saúde, que essa saúde seja direcionada para algo de Deus. Entende? Então, a gente não está nesse mundo para ser feliz. E o tempo todo, a Milena e eu, a gente esquece disso. O tempo, e vocês veem o quanto a gente fala de Deus aqui, vocês veem o quanto a gente tenta viver em Deus. E eu falo para vocês, 99% do tempo a gente esquece de Deus. Porque quando dói, a gente quer que a dor pare, né? Quando está escuro, a gente quer que venha, né, a claridade. E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que as pessoas que de fato seguiam Deus, né? Paulo, né? Vários outros passaram por momentos muito difíceis e foi ali que eles tiveram a vivência em Deus. A parte do espinho na carne, né? Que Paulo tanto pedia para Deus, tira esse espinho da minha carne. Possivelmente era o momento que ele estava preso, né? Que ele estava sofrendo, e Deus falou, não, esse espinho vai ficar aí, porque
porque o vaso precisa ser quebrado, para o que está dentro do vaso seja, né, seja revelado. O vaso somos nós, o vaso são as nossas, o que a gente almeja nessa vida, que é ser feliz, que é, né, não sofrer, não passar dificuldade. E essas coisas que a gente começou a tomar agora, nessas vitaminas e esses exercícios que a gente está fazendo, que está dando esse bem-estar, eu sei que isso vai causar divergência entre as pessoas. Isso precisa ser... A gente precisa tomar muito cuidado. Porque assim, se a gente entender que a nossa vida é só isso aqui, né, esse mundo. Por exemplo, eu estou aqui e eu acredito que eu vou morrer e os meus átomos vão se decompor e vão fazer parte vão virar poeira cósmica. Se eu acredito nisso, então de fato, aí faz sentido eu mirar na minha saúde, eu me concentrar nisso, né, e tentar criar um projeto de vida. Mas se eu creio que aqui é só... Como é que eu posso falar? Isso aqui é uma passagem, né? Se eu creio que o meu lugar é lá com Deus, o nosso mundo é lá, aí é outra coisa. Aí não faz muito sentido. Então a gente tem que encarar o sofrimento de uma forma diferente. E eu vou repetir isso várias vezes para vocês. A Milene e eu, a gente o tempo todo perde o foco de Deus. Até agora, que as coisas estão melhorando, a gente começa a focar, olha, poxa, que bom, nossa, minha memória está voltando, olha, eu estou me sentindo melhor. É perigoso porque a gente começa a confiar na gente, que esse é o título do vídeo, né? Olha, não confie em você. Não confie. A gente não deve confiar na gente porque a gente é uma máquina de produzir... Como é que eu posso falar? Tudo que eu vou falar de mim. Tudo que eu faço, tudo, o tempo todo é tentando ir na direção contrária de Deus. Deus está de um lado e o meu corpo está o tempo todo me puxando para o outro lado. Porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza, ela é carne. A nossa carne quer tudo o que Deus não quer. É como se fosse água e óleo. Nós, homens, né, nós seres humanos, a gente não se mistura com Deus, porque lá do início, né, quando o primeiro homem se desvinculou de Deus, se rebelou contra Deus, ele tomou a decisão, olha, eu quero esse... Ele foi para o caminho oposto de onde estava Deus. E a gente segue essa natureza. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é os nossos desejos. A nossa natureza é o oposto do que Deus quer pra gente. E aí é como aquele filho rebelde que o tempo todo faz o contrário do que os pais querem. E os pais, com muito amor, vão lá e falam, ó, por amor a você, eu não vou deixar isso acontecer, né? E muitas vezes por amor a nós, Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Aqueles 2 anos que eu passei no Brasil, né, que eu fiquei assim... Eu falei naquele vídeo, para vocês terem uma ideia, eu não tinha vontade nem de tirar a minha vida, porque eu não conseguia sentir nada. Eu estava ausente de emoções, eu não sentia nem felicidade e nem tristeza. E por isso que foi tão difícil, porque quando você sente tristeza, é ruim, mas você ainda está sentindo alguma coisa. Naquela época eu não sentia nada. Eu sempre fui apaixonado por música, tocava música, sabe? Eu não sentia nada, eu comia só para tentar nutrir o meu corpo, mas eu não sentia prazer em comer. E aquilo ali foi um ato de misericórdia de Deus. Eu vejo, eu consigo sentir isso e ver isso. Deus foi tão misericordioso que ele dobrou o meu joelho até o chão para falar, olha, você está indo sozinho e sozinho você vai se perder. Sozinho você vai se destruir. Então eu vou ter que fazer isso para você ver que você precisa 100% de mim. E é difícil. Por que é tão difícil seguir Deus, né? Por que é tão difícil ser cristão, seguir a Cristo? Porque se você pega outras religiões... Vamos pegar o budismo, né? Durante esse tempo, eu li muito sobre o budismo, eu tentei seguir a coisa de meditar, a coisa de tentar
evoluir, né? Você ter uma compreensão mais clara sobre si. Por que o budismo ele é tão atraente? Porque o budismo fala de nós. É eu, com as minhas forças, com as minhas mãos, tentando controlar a minha vida, tentando evoluir. Entende? No fim, acaba sendo tudo sobre nós. Eu tentando me salvar. Eu tentando me equilibrar. Eu tentando organizar a minha vida. Aí no final das contas é sobre eu, né? E assim, não tô falando mal, mas eu tô falando do que uma vez que você tem encontro com Cristo, você passa a ver muitas coisas. E por que o cristianismo, né? O cristianismo que eu falo não é sobre católico, evangélico, sobre religião. Sobre Cristo, sobre o legado que Cristo deixou para nós. Por que ele é tão... Por que ele às vezes causa repelência, né? Por que a gente às vezes tem uma resistência? Porque ele tira o eu da jogada, sabe? É muito difícil a gente aceitar isso. O tempo todo, quando você lê a Bíblia, é Cristo falando, olha, João Paulo, você tem que sair da jogada, você vai sair de cena. Aqui, esse vaso vai ser ocupado 100% por Cristo. Ou é 100% por Ele, ou é nada. E o nosso ego, isso mexe muito com o nosso ego. É difícil a gente aceitar, né? Mas peraí, então o Senhor está me pedindo, Deus, para eu tirar a mão do volante e entregar 100% o volante da minha vida na sua mão? Então, cada decisão que eu tomo, eu tenho que pedir para que o Senhor me oriente, mesmo eu tendo certeza que se eu fizer assim vai dar certo, né? Não, mas Deus, o Senhor está me mostrando que desse jeito vai ser errado, mas eu tenho certeza que se eu fizer assim vai dar certo. Sabe, é sobre isso, é sobre o ego ser esmagado e é muito difícil. Hoje em dia é mais difícil ainda. Se você vê antigamente, né? Parece que as pessoas conseguiam crer mais em Deus porque eles não eram, eles não tinham tanta informação sobre seja feliz, seja dono da sua vida. Com Samuel vai ser muito difícil a nossa criação com ele, porque ele vai ser exposto a uma realidade que eu não fui. Hoje em dia, quando a gente vê propaganda aqui, é assustador, sabe? A tendência que eles falam para as pessoas de você é dono da sua vida, faça tudo para ser feliz, sabe? É tudo sobre você, você tem um controle, você consegue, basta você querer, confie em você. E talvez um pouco sobre essas propagandas que eu pensei no título desse vídeo. Não confie em você. Sabe, desconfie de você igual você desconfia. Você tá andando na rua e vê uma pessoa extremamente suspeita. Desconfie de você assim. Porque por mais que você pense, não, mas peraí, eu já realizei muitas coisas. Confiando em mim, eu conquistei aquele carro, conquistei aquele emprego, fiz a minha faculdade. E eu fiz. Não foi. Tem aquela parte que... Desculpa, eu não sou muito bom com nomes. Eu gravo a situação, mas os nomes eu sou bem ruim. É que, eu não sei se foi Pilatos que falou, você não sabe que se eu quiser eu te solto ou eu te prendo. E Jesus fala, nenhum poder seria dado a ti se não fosse dado pelo Pai. Ou seja, os imperadores que chegaram onde chegaram, os presidentes que chegaram onde chegaram, foi porque Deus permitiu. Se você conquistou essas coisas, é porque Deus permitiu. Não tem, sabe, a gente não tem nenhum protagonismo nessa vida. A gente é coadjuvante nessa história. Só que a diferença quando você está aqui nesse mundo é assim, tá, eu entendi que eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. O que eu faço agora? Continuo... Antigamente o pessoal falava isso, né? Dando murro em ponta de faca. Continuo ainda, assim, tentando do meu jeito, ou eu confio em quem realmente tem um controle disso tudo? É difícil. E eu repito várias vezes que é difícil, porque vocês veem o quanto que Milene e eu, a gente tenta viver uma vida em Cristo. E como eu falei, a gente falha o tempo todo.
dê uma piscadinha, sabe a sereia, né? Quando o marinheiro está andando no navio, basta a sereia abrir a boca ali e começar a cantar que os marinheiros ficam encantados e olham. E com a gente acontece isso o tempo todo. Basta um pouquinho de sofrimento, sabe? Uma pontinha de sofrimento ali que quando vem uma coisa para aliviar o sofrimento, a gente corre e olha para lá. E não confia em Deus. Quando deveria ser, Deus, estou sofrendo, mas eu sei que tem um propósito seu e me mostra o que desse sofrimento eu devo compreender, o que eu devo fazer, qual é a minha missão, porque a gente sempre tem uma caminhada que Deus quer que você esteja onde Ele quer que você está, que Ele diga o que Ele quer que seja dito. E vocês percebem que quando a gente tenta fazer vídeo aqui, muitas vezes acontece um monte de coisa aqui que para o canal, né, pro tema do canal, que é uma vida fora do país, né, mostrando as coisas, para o canal seria bom, mas a gente se sente mal. Eu me sentiria muito mal de falar alguma coisa daqui e não tá falando de Deus, porque as coisas que Deus tem feito na nossa vida, inclusive quando Ele permite esses sofrimentos, é de uma perfeição incrível. Se hoje a minha família, né, está aqui, se a gente está respirando, se a gente tem ainda uma caminhada aqui, é só pela misericórdia de Deus. Não deixa o mundo enganar a gente de que a gente está aqui para ser feliz, e não é. E olha, ele está falando alguém aqui que está o tempo todo buscando ser feliz, porque quando você está sofrendo por muito tempo, sabe, o seu corpo está falando, olha, não aguento mais. E quando é a mente que sofre, pior ainda. Então eu estou o tempo todo, sabe, buscando alternativas, estratégias para diminuir essa dor, e eu percebo o quanto isso está me distanciando de Deus. Porque basta a dor passar um pouquinho que eu já começo agora eu consigo trabalhar mais, agora eu consigo estudar mais alemão. Porque na minha cabeça está assim, eu tenho que conseguir equilibrar um pouco mais, né, essas coisas que eu estava sentindo, para eu conseguir realizar as coisas, né? Eu preciso estudar mais alemão, eu preciso fazer mais coisas aqui. Aí, agora, né, eu tô melhor, tô me sentindo assim, uns 60%, 70% melhor. E já comecei a olhar, né, estudar alemão, aí depois fiquei pensando, caramba, há 3 semanas atrás, nessa hora, eu estaria assistindo um vídeo sobre Deus. Vocês entendem? É porque eu sou um pouco assim, prolixo, né? Eu dou muita volta, mas o resumo é esse. Todas as vezes que eu me sinto melhor, que eu melhoro, eu me distancio de Deus. Eu começo a me concentrar nas minhas metas. Não que a gente não deva fazê-las. É bíblico, né? A gente tem que, né, fazer as coisas aqui, trabalhar. Mas quando isso começa a ocupar um lugar que era de Deus, porque Ele sim tem a prioridade, aí você já pode ter certeza que você está caindo numa armadilha. E esse lugar que a gente mora, vocês estão vendo, né? Ele é bem, bem tranquilo. Você anda horas aqui e você não vê quase ninguém. É um bom lugar para você andar e pensar nas coisas. E como eu passeio sempre com Samuel aqui, eu tô sempre pensando, caramba, como que eu vou criar o Samuel de uma forma que ele entenda essas coisas? Quando ele vê os amiguinhos falando de certas coisas, né? E, né? Como que você fala para uma criança hoje em dia, né? Em 2023, que Deus que é o caminho certo, e não aquelas outras coisas que tem tantas cores, tem tanta luz, chama muita atenção. É difícil, é um desafio que a Milena me falou uma vez, olha, até nisso a gente tem que confiar em Deus. Não é a gente que vai ensinar a Deus, é Deus que vai dar as palavras que a gente deve falar para o Samuel. Mas Ele só vai dar se a gente pedir. Se a gente falar, Deus, me ajuda a educar o Samuel. Porque se eu for fazer mesmo eu querendo educar o Samuel,
para Deus, se eu fizer do meu jeito, vai ser errado. Entende? É um desafio. Então, pessoal, todos nós a gente está passando por momentos difíceis, né? E eu não sei se vocês também estão tendo essa sensação de que parece que o mundo está ficando cada vez mais estranho, né? Mais difícil, mais... que a vida está ficando mais pesada. Não sei se vocês também estão tendo essa sensação, mas que a gente possa ter uma intimidade com Deus tão grande que essas coisas não façam a gente perder o foco, nem no momento em que as coisas estão difíceis, nem nos momentos que as coisas estão boas. Nessas duas situações a gente se afasta de Deus, quando a dor dói muito, né? E a gente começa a desacreditar das coisas e, né? A gente começa a se concentrar na dor. Ou quando tá tudo muito bom, né? Quando tá bom, você tá ali ocupado em ser feliz. Eu sei que essas falas para muitas pessoas talvez seja uma fala que soa estranho, porque para mim também é estranho. Quando eu falo isso, eu estou falando na minha busca por Deus, porque se fosse do meu coração eu ia estar falando, ó pessoal, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. Olha, eu queria falar para vocês de 2 vitaminas que a Milena e eu começamos a usar. Olha, muito bom, a gente estava muito mal e agora a gente está bem melhor. E eu vou falar da importância de também de fazer atividade física. Eu estava muito mal, olha como é que eu estou bom. Então eu vou falar sobre essas 2 coisas que a gente está tomando. Entende? O vídeo ele ia para outra direção. E eu, o João Paulo, queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre, olha, vou compartilhar com eles algo que está me fazendo bem, que vai fazer bem para eles também. Só que é aquela armadilha, né? O que o nosso coração acha que é bom, nunca é bom. O que Deus diz o que é bom, sempre é bom. E sempre é oposto, né? É impressionante a capacidade que a gente tem de estar na contramão de Deus. A gente está de um lado, ele está do outro. A gente acredita que isso é o certo, mas o certo é o outro. Até com relação a questões Não, isso a gente pode falar de outro vídeo. Mas... Tá, pessoal, eu senti que eu tinha que falar essas coisas aqui nesse vídeo pra gente manter essa caminhada com Deus. E é importante... bom que eu lembrei, ó. Quando eu falei que não é sobre católico, que é sobre evangélico, eu não estou dizendo que a gente não deva se reunir em comunidade, em igreja. Não é isso. Tanto é que eu e a Milena, a gente frequenta. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes essas divergências doutrinárias, elas se concentram... olha, isso aqui está certo. Não, isso aqui que está certo. Não, olha só, sabe, se concentra nisso e perde o foco de Jesus. E a gente vê muitas pessoas se afastando de Deus por isso, porque vê essas discussões que são importantes, porque a gente deve sempre buscar a doutrina correta. E onde que está a doutrina correta? Na Bíblia. Quer achar a verdade? Vai na fonte. A fonte ali não tem erro, né? Claro, tem muitas coisas ali que são difíceis de entender, que requerem que você tenha um acompanhamento de alguém que tenha um conhecimento mais profundo. Peça o Espírito Santo para te guiar, né? O Espírito Santo me guia, me coloca num lugar onde eu vou receber a palavra correta, sem erro, porque tem muita coisa errada sendo ensinada, que quando você ouve, você olha para a Bíblia e fala, não, peraí, não é isso que está aqui, né? Então, quando eu falei sobre isso, de religião, no sentido de que a verdade está com Cristo, na Bíblia. Isso não está dizendo que você não deva frequentar, muito pelo contrário. A gente deve se reunir entre os irmãos. E nos ajuda muito quando a gente compartilha coisas, quando eu ouço coisas de pessoas, a palavra de Deus, e eu me sinto na
né, na necessidade de, também de falar de Deus, porque assim como eu sou tocado por muitas coisas que eu ouço, eu tenho que reproduzir e falar dessas coisas também, né? Então, pessoal, estamos acabando aqui a caminhada, né, Samuel? Você quer comer? Fiquem com Deus, pessoal. Não percam o foco de Deus. O mundo, ele cega a gente, né? Não é o mundo que cega a gente que é uma presa fácil para o mundo. A gente cai fácil nas coisas que o mundo fala. Então, que a gente fique atento para a única coisa que realmente é verdadeira nesse mundo, que é Cristo. É a única coisa. Não confie em você, não confie nas suas ambições, não confie naquilo que você acha que é o melhor. Peça discernimento para o Espírito Santo. Conversa com Deus e, assim, devore a palavra. Todos os dias, assim como a gente tem necessidade de comer, de dormir, a gente deveria ter uma necessidade muito maior de ter contato com a palavra. Então, nunca passe um único dia sem ter contato com a Bíblia. Tem pessoas que têm dificuldade de ler. Eu sou uma delas, ó. Eu não consigo, por causa eu tenho uns problemas de tonteira, me manter lendo por muito tempo. Então eu ouço. A gente tem um aplicativo que a gente vai ouvindo, né, a Bíblia falada. Procure recursos, né, para poder tá em contato com a palavra. E é isso, pessoal. Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.